Olá, meu nome é Vitor Eduardo da Silva Fonseca e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Uma História dos Logaritmos, as contribuições de Napier, orientado pela professora doutora Mariana Feiteiro Cavallari. Gostaria primeiro de falar sobre a história dos logaritmos. A história dos logaritmos se inicia com a relação entre os termos de uma progressão aritmética e uma progressão geométrica, uma PA e uma PG. É possível encontrar alguns indícios da essência do cálculo logarítmico nos trabalhos de Arquimedes, de Nicolas Chouquet, de Lucas Pacioli e de Michael Stifel, sendo que esse último evidenciou que a soma na PA corresponde à multiplicação na PG. Um dos pioneiros no estudo dos logaritmos teria sido o suíço Jost Berg. De acordo com Wüsten, sua obra intitulada Tabelas de Progressões Aritméticas e Geométricas foi perdida durante a Guerra dos 30 Anos. Porém, Kepler menciona na introdução de seu livro Rudolphine Tables de 1627 que os logaritmos de Berg tenham sido inventados antes de John Napier. Já que ele foi mencionado, vamos falar agora um pouco sobre John Napier. Napier assume um papel de destaque na história matemática por ser considerado um dos inventores dos logaritmos. Seus cálculos e ideias sobre os logaritmos foram rapidamente difundidos por toda a Europa, tendo sido muito utilizados em cálculos astronômicos. Afinal, os logaritmos foram inventados para facilitar os cálculos. Este objetivo acabou se concretizando, pois para o estudioso Laplace, o logaritmo, ao diminuir o trabalho, dobrou a vida do astrônomo. Diante dessa breve contextualização, podemos destacar a relevância das obras e dos trabalhos de Napier para a história da matemática. Assim, essa pesquisa teve como objetivo realizar um estudo histórico acerca do logaritmo, utilizando as obras originais de Napier, bem como as suas respectivas traduções para o inglês. Nos resultados da pesquisa, vou apresentar alguns dados bibliográficos sobre John Napier, um pouco das suas contribuições para a área da matemática e fazer uma breve descrição das duas obras referentes ao logaritmo. Napier nasceu no ano de 1550, em Edimburgo, na Escócia. Apesar de ser conhecido por seus trabalhos na arte matemática, sobretudo aqueles referentes a logaritmos, durante sua vida ele ficou conhecido por se envolver em questões políticas e religiosas da época. Além disso, realizou a invenção de algumas máquinas de guerra que foram produzidas na Primeira Guerra Mundial. Na área de matemática, foi o principal responsável por introduzir a notação de frações decimais. Ele inventou um instrumento conhecido como barras ou ossos de Napier, que são pequenas barras que auxiliam na realização de operações. Em 1614, Napier publicou a obra Miris Logaritmorum Canonis Descriptio, conhecida apenas como Descriptio. Essa obra é dividida em dois livros. No primeiro, o autor foca em apresentar seus logaritmos, bem como algumas definições, proposições, uma descrição da tabela de logaritmos e das suas colunas, e também suas possíveis aplicações. Já o livro 2 expõe o uso das tabelas de logaritmos em trigonometria, ao longo de 6 capítulos. Nessa parte, percebe-se bastante ênfase no uso dessas tabelas na astronomia e na navegação. Ao final da obra, são apresentadas 90 páginas de tabelas de logaritmos. Napier morreu em 1617. Por conta disso, seu filho Robert Napier e Henry Briggs finalizaram e publicaram a segunda obra referente aos logaritmos, em 1619. Tal obra, intitulada Miris Logaritmorum Canonis Constructio, conhecida como Constructio, apresenta a forma de construção das tabelas logarítmicas de Napier, bem como um apêndice do qual são descritos os logaritmos de base 10, que foram desenvolvidos por Napier e Henry Briggs. São ainda apresentados comentários de Briggs acerca desse apêndice, algumas proposições trigonométricas e notas de Briggs sobre tais proposições. Aqui podemos ver a capa do Descriptio, publicada em 1614. E aqui a capa do Constructio, publicada em 1619. Como conclusão, as obras de Napier referentes aos logaritmos se configuram como importante referência para a história da matemática. Durante a pesquisa, tivemos algumas dificuldades na localização e compreensão de tais obras, visto que são de difícil entendimento. E ainda assim, ressaltamos o interesse da continuidade da pesquisa para o melhor entendimento dos logaritmos trigonométricos apresentados por Napier. Destacamos que o estudo das obras suscitou a possibilidade e a relevância da elaboração de atividades que utilizem essas fontes originais para ensino e aprendizagem da matemática. Agradeço à Universidade Federal de Itajubá, ao programa PET, pela oportunidade de fazer essa iniciação científica, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, FNDE, pelo apoio financeiro. Essas são as referências utilizadas nesse resumo. Muito obrigado pela atenção.